E vai terminar muito, mas muito, muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui na Vibe Mundial, essa rádio tão querida que nos dá essa oportunidade de estarmos conectados através do Portal da Cura. E eu, Patrícia Kovacic, enfermeira, terapeuta integrativa e uma ser humana bem curiosa, tenho a alegria de estar com vocês aqui hoje, mais uma vez conectados. E na véspera do Dia dos Pais, eu tenho a honra de ter um convidado muito especial. Ele que é um ser humano admirável e dos melhores pais que eu conheço, e é o pai que eu, com muita honra, tive, Jotacir Selim, vai contar um pouquinho da história dele e também dos aprendizados que ele pôde me trazer dentro de questões sociais, desde a escola, mais para frente, minhas questões de espiritualidade, onde ele pôde apresentar tantos conceitos tão cedo. E conforme eu fui conhecendo e aprendendo sobre as relações e sobre o ser humano, também me ensinou a cuidar do próximo. E a principal ferramenta a qual eu aprendo todos os dias, ainda hoje, nos meus 36 anos, quase 36 anos, é através do método Kovacic. Esse tratamento que o ouvinte que me acompanha todos os sábados já conhece um pouquinho, e através dele, o Jotacir Selim, poderemos aprender cada vez mais do método, que é esse tratamento incrível, uma terapia natural dedicada aos pacientes com câncer, mas principalmente desse cientista, radiestesista, autodidata e que foi um pai maravilhoso e exemplar, Estevão Kovacic. O Jota vai poder contar um pouquinho também da história dele. O Jotacir teve a oportunidade de viver com ele, presenciar boa parte da trajetória dele de pesquisa e atendimento ao público, e ele também pôde passar por esse tratamento antes de ter seus filhos. Então, um bocado dessa história, vamos tentar aproveitar essa próxima hora para ouvir, e como sempre, o convite do Portal da Cura é inspirar vocês, queridos ouvintes, a trazer o melhor de cada experiência, de cada vivência. Essa vida é muito curta para a gente desperdiçar o nosso tempo com tantas dores, mas é importante, sim, nós reconhecermos elas e, através também da dor dos nossos queridos amigos, entes amados, irmãos, aproveitarmos esse tempo aqui para aprender. Então, o convite aqui é para vocês ouvirem um pouquinho mais cada sábado e aprender com essas histórias. Aqui, então, Jotacir Selim hoje, falando sua história de vida, no método Kovacic, e eu deixo aqui meu primeiro convite para acessar os canais digitais, tanto o meu, da Paty Kovacic, no Instagram e no YouTube, onde vocês podem acompanhar essa entrevista e tantas outras que já aconteceram nos sábados anteriores, assim como também o canal digital, o site e o YouTube da associação que nos unem e que permite que nós possamos entregar a tantas pessoas esse tratamento. O Paty Kovacic, vocês já conhecem, através do site da Vibe vocês conseguem acessar também. E a associação chama Estevão e Maria Kovacic. Então é aemk.org.br. Através dela também, como mais cedo falávamos e podemos ver toda semana, muitas famílias tiveram oportunidade de descobrir e desenvolver o amor através dessa procura por um tratamento, procura pela cura de um ente querido. Então, ali, nós podemos, e ainda podemos, testemunhar muitos pais procurando tratamentos para os seus filhos, muitos filhos procurando tratamento e alcançando a cura para os seus pais. E aqui, eu, Paty Kovacic, em nome de todos os voluntários, mandando um beijo muito grande e a nossa gratidão a todos vocês que persistem nesta procura incessante até nos alcançar aqui e possibilitar que o plano divino se faça na vida de cada um, através do método Kovacic, aqui eu digo, né? Queria agradecer a não só os ouvintes que me acompanham todos os sábados, fortalecendo aqui o programa, mas também os meus patrocinadores, todos aqueles que acreditam nesse trabalho que a gente faz todos os sábados juntos e incentivam, né, através de recursos ou através do seu tempo, divulgando e compartilhando os conteúdos que criamos. Agradeço também em especial aqui ao Jean, que hoje está aqui de plantão comigo na técnica. Também é pai, então um grande beijo a você, Jean, a sua família e todos os pais que nos acompanham nesta tarde. Amém, né, Jean? Então, vamos lá para esse papo gostoso e ouvir, então, a voz do meu querido pai. Obrigada mais uma vez por você estar aqui. Que Deus ilumine a nossa conversa, que ilumine você, a nossa vida juntos e a todos os ouvintes que puderem compartilhar conosco essa tarde.
Seja bem-vindo por todos. Muito obrigado. Obrigado. Realmente é um prazer poder participar uma vez mais desse programa, né? Boa tarde a todos, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes e que tenhamos uma conversa gostosa e produtiva. Muito obrigado. Com certeza será. Todo convidado que vem aqui, eu gosto sempre de ouvir um pouquinho a história, né? Antes mesmo de chegar no principal conteúdo, porque a trajetória da vida que a gente vai identificando os pequenos sinais que nos conduzem a um grande feito, que aqui o grande feito que nos une todos os sábados é o método Kovacic, tem muitos detalhes. E o Jacir, ouvinte, que pôde aqui, para quem está nos acompanhando, que pôde estar em outros momentos aqui, ele esteve na versão anterior desse programa, que era um programa curtinho, de 25 minutos. E hoje, com mais tempo, eu queria explorar um pouquinho todas as suas faces. Então, aqui a gente pode falar sobre a paternidade, que você é um exemplo disso, não só dos 3 filhos que você pode ter ao lado da Celeste, minha mãe, mas também de tantos outros filhos que vocês amparam, né, que você ampara diretamente todos os dias, mesmo em tempos corridos, através do WhatsApp. Antigamente era direto na porta ali na Rua Braga, no Jabaquara. Mas também a sua trajetória pessoal, né, de formação moral e também na saúde, que fez com que você se aproximasse um pouquinho do Estevão ali há 40 anos e tantos atrás, quando você pôde passar pelo tratamento. Então, são tantas as pautas que nós podemos abordar hoje. Eu queria começar pela principal, que é a decisão de ser pai. Né, a sua visão de paternidade. Bem, esse é um assunto bastante interessante. Eu tenho minha visão simples da vida, a minha visão não varia muito em relação ao senso comum. A gente vem para esse planeta, neste momento, com uma missão. Missão é uma palavra grande, mas é isso mesmo, é uma missão de cumprir com algumas etapas dentro do nosso processo evolutivo. E constituir família e, dentro disso, dar oportunidade a novos entes de virem viver conosco, né? E se responsabilizar por esse ato é fundamental. Então, acredito muito na família, acho que a família é a célula máter, né, da sociedade, e a responsabilidade por esse ato, né, é fundamental. Então, a gente não planeja tudo, mas tudo aquilo que a gente assume, né, a gente deve levar adiante com responsabilidade, né? Somos responsáveis por tudo que cativamos, né? Então, é assim. Fomos, pouco a pouco, descobrindo-se na vida, mas assumindo e dando oportunidade, né? Ao mesmo tempo, eu assumo a minha responsabilidade de educar e de orientar e prezo muito a liberdade. Eu sei bem disso. Mais cedo você estava falando sobre o ato de até que momento da vida a gente empurra e até que momento a partir de qual momento a gente acompanha esses filhos. Ah, sim. É muito interessante, né? Como eu comentei, né? Quer dizer, ainda essa semana ouvi um comentário de um comentarista de rádio, uma pessoa importante, e que ele dizia de uma experiência que ele teve com o pai, quando ele tinha 15 a 17 anos, em que ele estava se decidindo em termos da sua formação, e inseguro ele pediu uma conversa com o pai, veio aqui, inclusive próximo da rádio, junto à Avenida Paulista, e quando disse ao pai que gostaria de estudar filosofia, ele não sabia a reação do pai, mas a reação do pai foi de que ele o acompanharia na sua decisão. Ou seja, o pai disse que já não era momento, não era a postura dele, nem de puxar, nem de empurrar, mas de acompanhar. E é isso que eu penso, e é isso que eu já tive a oportunidade de, há 10, 15 anos atrás, falar para vocês, porque eu entendo que depois de você levar, acompanhar, né, até passar fases de infância, juventude, adolescência, juventude, né? Até do ponto de vista formal, você passar o ensino fundamental, o ensino médio, né? Eu fui bem além. Tive o prazer de poder ajudar, colaborar com os meus filhos
até a graduação e até mesmo a pós-graduação. Então, a partir desse momento, mas já nesses momentos, eu me coloquei ao lado. É isso que eu falei e que bate com o que eu ouvi essa semana. Então, eu me coloco ao lado. Eu não tenho a responsabilidade e não me dou o direito de empurrar. Não tenho a responsabilidade de puxar, não me dou o direito de empurrar, mas me coloco ao lado, mais ou menos ao alcance do braço, tá ok? Mas precisa fazer esse movimento, de esticar o braço e pedir ajuda. Tarefa nada fácil. Mas que eu agradeço muito, senão também não estaria aqui hoje, podendo dividir a sua história com os ouvintes. É, bacana, bacana. E tarefa também que eu aprendo bastante no dia a dia do tratamento. Então, do método Kovačić, dentro de tantas ações sociais que você desenvolve, que você acredita, o método Kovačić, sem sombra de dúvida, é de maior importância, maior evidência, porque traz um alento e cessa a dor, tanto física quanto emocional, de muitas pessoas. Mais uma vez, para quem me acompanha aqui, receber o diagnóstico de câncer dentro do que a gente conhece, né, dentro do que nos é dito e é mostrado de uma forma forte através da medicina, que tem sim a sua importância, é dramático, né? O prognóstico não é bom e abala assim as estruturas da família. Então, o que é para você, como pai e como ser humano, poder, através do que você viveu com Estevão Kovačić e através dessa ferramenta que, de forma maravilhosa, ele nos forneceu, poder tocar a vida de tantas pessoas, a vida de tantas famílias. Bem, isso é fundamental, né? É fundamental. Eu fico muito feliz, e eu sou comprometido com aquilo que eu acredito, né? Eu fico muito feliz de poder participar desse trabalho, né? Quer dizer, então, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, mas deixo para daqui a pouquinho de falar da pessoa do seu Estevão, né? Quer dizer, nesse momento é fundamental falar dela. Mas respondendo especificamente a sua pergunta, quer dizer, felizmente o método Kovačić tem a oportunidade de amparar muitas pessoas. Nós somos tranquilos, somos responsáveis naquilo que nós oferecemos, naquilo que nós colocamos como possibilidade, né? Então a gente evita determinadas expressões, mas o amparo que nós pudemos ao longo de todos esses anos, né, que já são décadas, dado a pais, dado a filhos, né, foi muito bacana. Nós lembramos várias imagens, né, de pais desestruturados diante da dor e da doença de seus filhos, buscando uma visão nova, buscando uma luz ao fim do túnel, né? E a gente ter, através do método Kovačić, a oportunidade de apoiar, de tranquilizar esses pais, né? Através do controle da evolução da doença, né? Então, felizmente, o método Kovačić, de forma consistente ao longo de décadas, vem colaborando, né? E, do outro lado, muitos filhos também, né? Porque, normalmente, né, na maioria das vezes, quem busca a tentativa, a solução, é de forma indireta. Não é a pessoa doente, que ela está de forma bastante afetada e nem sempre com a lucidez para buscar alternativas. São justamente os pais que não dormem buscando a solução do problema de seus filhos. São também filhos que, sensibilizados pela dor dos pais, né, também buscam, e hoje até mais, né, mas ao longo de toda a história sempre buscaram a solução. Eu digo hoje até mais porque a internet abre todo um campo pela frente e os jovens são mais ligeiros, habilidosos com esses canais, né. Então é isso. O método Kovačić colaborou, continua colaborando, e eu sou feliz por poder participar desse trabalho que o Sr. Estevão nos legou, né? E sobre ele? Nos conte sobre ele. Esse grande homem foi um grande ser humano e um grande pai, com certeza. Sim, eu entendo que... Bem, primeiro, você falou mais de 40 anos, e esse ano, 2021, vai completar 50 anos. Em dezembro desse ano, completa 50 anos que eu vi o Sr. Estevão pela primeira vez. Na realidade, eu conheci já em 1972, um pouquinho depois, né? Mas no dia da minha mudança, para se tornar vizinho do Sr. Estevão, ele estava ali dentro da sua curiosidade, observando, acompanhando
o nosso trabalho braçal de mudança, né? De transporte de imóveis, de entrada. Então, o seu Estevão foi uma pessoa normal, comum até, na sua vida privada, tá ok? E isso eu acho que é uma coisa muito bacana, porque ele conseguiu juntar as duas coisas que eu acredito que nós devemos fazer. Primeiro, ter o seu e cuidar dele. Então, ele constituiu uma família e foi responsável por essa família, foi responsável pelo sustento, né? Provedor, né? Como a gente costumava falar, e sustento da sua família e pela educação de seus filhos, né? É uma pessoa presente, né? Filhos, de certa forma, assim, vou dizer assim, como falaria, bem, filhos que exigiram a presença, né? De um lado, talvez um pouco rebeldes, um pouco indisciplinados, e que, nos moldes daquele momento, ele se fez presente, ok? Então, eu acho que isso foi fundamental. Mais ou menos naquilo que eu falei, coincidindo com o momento em que os filhos já eram adultos, já poderiam e já tinham a capacidade do seu próprio proveito, não, do seu próprio sustento, da responsabilidade de constituir suas próprias famílias, ele se dedicou de forma intensa à sociedade. Ou seja, ele assumiu o outro papel que eu acho fundamental, uma vez visto o privado, o particular, o individual, a gente pensar em termos da nossa colaboração para com a sociedade que a gente atua. E ele fez isso, e o método Kovačić é o seu grande legado, né? E ele fez isso durante quanto tempo, desde que ele começou a pesquisa? Para quem nos acompanha aqui, que ouve essa história pela primeira vez. A gente fala uma dedicação de uma vida inteira. A gente fala uma vida inteira, e se eu fosse falar em termos de números, a dedicação ao método em si foi aproximadamente 44, 45 anos, né? Quer dizer, a gente tem como marco que ele iniciou as suas pesquisas em 1948 e ele veio a se separar de nós, desencarnar em 1992, né? Então, foram aí 44, 45 anos de dedicação. E a dedicação mesmo, né? Porque, como eu disse, uma vez superado, né? Cumprida a sua função junto à sua família, ele dedicou a maior parte do seu tempo, né? A esse feito, né? E rapidamente ele foi obtendo resultados. Então, em 10 anos, menos de 10 anos, ele já estava efetivamente contribuindo com pessoas, né? Ainda dentro de um processo de consolidação do conhecimento, mas já contribuindo, podendo ajudar as pessoas a controlar essa doença. Pensando no grande feito que ele alcançou, em menos de 10 anos já está, né, impactando a vida das pessoas, realmente ele era um grande gênio, né? Porque o que ele pôde fazer em menos de 10 anos, e mesmo com as adversidades, que você vai contar as histórias pra gente aqui, ele conseguiu ainda reformular e entregar algo mais genial ainda em menos de 20 anos, é o que ele entregou e é o que a gente pratica até hoje, né? Então, para quem está ouvindo pela primeira vez o método Kovačić, ou sobre o método Kovačić, ou para os ouvintes que me acompanham todos os sábados e sempre escrevem: Patrícia, como é bom ouvir uma nova história, uma nova versão. Vamos falar do básico, né? Então, o que foi essa pesquisa e qual que é esse feito que o Estevão Kovačić entregou para a humanidade? Bem, antes disso eu vou pegar a sua palavra em grande gênio, né? Eu não gosto, assim, eu tenho uma humildade um pouco maior. Então, eu acho que ele foi uma pessoa muito inspirada e dedicada, né? Então, acho que é isso. Eu falei antes que todos nós vemos para esse planeta, neste momento, com uma missão. A dele foi maior do que a maioria de nós, né? Com um impacto potencial aí, felizmente, que ele conseguiu sobre a sociedade maior do que a maioria de nós. Mas a gente deve pensar sempre assim: sempre que eu assumir aquilo que me pareça ser a minha missão, eu vou receber ajuda, né? E o seu Estevão fez a parte dele e o outro lado fez a parte que lhe cabia, né? Então, o seu Estevão descobriu um método, ou seja, existia algo que ele foi e levantou o véu, né? Eu acho que é isso.
é a diferença entre descobrir e inventar, né? Quer dizer, o Sr. Estevão não inventou, ele descobriu. Havia na natureza e ele, de forma inspirada após muita transpiração, né? Quer dizer, a inspiração vem coroar a transpiração que as pessoas exercem, né? Então, é isso. O grande feito foi isso. Ele percebeu a oportunidade, ele correspondeu àquilo que foi sendo apresentado a ele e se manteve fiel, dedicado por esse longo tempo a esse feito, né? E, felizmente, ele conseguiu concluir. Não concluiu como ele gostaria. Ele gostaria de entregar à humanidade, né? E através das autoridades competentes, como ele dizia, né? Não conseguiu dessa forma, mas deixou algo concreto e que a gente, humildemente, leva adiante. Então, e o que é esse algo concreto? O que é o que nós oferecemos hoje aos pacientes que nos procuram? Tá. Bem, então, o que nós chamamos de método Kovačić é uma forma natural de tratamento de pessoas com câncer, né? Através de um método natural, através da captação de energia existente no ambiente, de forma simples essa captação se faz e faz com que o processo da doença, que gera a manifestação conhecida por câncer, ele deixe de ter vida, né? Então, o Sr. Estevão, através do seu estudo, ele conseguiu perceber qual era a efetiva causa do surgimento do câncer, o que desequilibrava o corpo, permitindo o desenvolvimento de um processo que resultava numa manifestação câncer. E a partir dessa consciência, conhecendo a causa, ele conseguiu encontrar formas de fazer com que esse processo deixasse de ter vida. Ou seja, ele conseguiu fazer a interrupção do processo do câncer. O câncer é uma doença progressiva, né? E que até hoje não se tem, através da medicina tradicional, uma forma eficaz de interromper o desenvolvimento da doença, né? E ele, de forma simples, mas bastante assertiva, ele conseguiu. Então, o que nós temos para oferecer para as pessoas não são promessas vãs, né? É a possibilidade do controle da evolução da doença, evitar que a doença continue progredindo. E como fazemos isso? Bem, dois aspectos a falar. Primeiro, nós fazemos isso através do uso dos metais que o Sr. Estevão desenvolveu, né? Inicialmente, em 1980, sendo proibido de continuar o trabalho como ele vinha fazendo desde 1960, que era uma forma medicamentosa, através de uma droga, através digamos assim, da acusação do exercício ilegal da medicina. Ele acatou a decisão oficial, parou de tratar daquela forma e buscou uma forma alternativa, e que felizmente trouxe diversas vantagens, né? Então, essa forma alternativa, além de atingir o mesmo resultado, que é a interrupção do crescimento da doença, conseguiu colaborar com o fortalecimento do corpo e a recuperação do corpo. Então, o método Kovačić, ele entrega tanto a interrupção da evolução da doença, quanto a recuperação da saúde perdida ao longo do tempo do desenvolvimento do processo que leva ao câncer. Então, nos 2 anos que a doença se incuba no corpo e se desenvolve, ela atrapalha o funcionamento do corpo, prejudicando e reduzindo em muito a eficiência do corpo, né? A ponto da maioria das pessoas, ao constatar que tem câncer, constatarem também que já perderam a saúde, pois tem uma disposição física muito menor. É isso aí. O ouvinte que está me acompanhando aqui, essa é a voz do Jotacir Selim, falando do método Kovačić, esse tratamento destinado aos pacientes com câncer, e contando um pouquinho da história do cientista que desenvolveu ele e nos entregou de uma forma muito nobre. Chega aqui no finalzinho da nossa primeira parte do programa, e agradeço a você que nos acompanhou até aqui e peço alguns minutinhos para retornarmos e seguirmos esse papo. Até já! E vai terminar muito, muito, muito bem. Gostei de ver, Jean.
Fico animado, né? Ia rodar de novo. Essa música é linda, é um mantra na minha vida. Me lembra, né, de pensar a cada dia, de dar a cada passo muito consciente, ou cada vez mais consciente. E esse é meu convite aqui, Paty Kovacic, no Portal da Cura, aqui na nossa querida Vibe Mundial. Que a gente possa ter consciência, mais consciência e calma a cada passo, né? Trabalhar com mais coerência, sincronizando aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, enfim, aquilo que a gente vai entregar para o mundo. Mais cedo, na primeira parte do programa, a gente estava falando como é importante a gente aproveitar as oportunidades que a vida nos mostra. Ou seja, parar de desperdiçar tempo. E esse programa aqui tem um convite para a gente ampliar as possibilidades de aprendizado. Então, quando a gente para ouvir a história de um irmão, né, a história de uma pessoa próxima a nós, ou a gente conecta aqui na rádio para ouvir, né, as vivências de profissionais e pacientes que, através das práticas integrativas, conseguiram mudar a trajetória da sua vida, a trajetória de uma saúde, né, ou de uma doença, na verdade, de uma crise, trazendo mais significado e propósito para os nossos dias, né? O plano desta vida, a Deus cabe, né? Então, a nós cabe fazer o nosso melhor. E o melhor que eu posso hoje é entregar esse papo aqui, todo cheio de leveza e amorosidade, com Jotacir Selim. Ele que eu tenho a honra de entrevistar hoje, que é o meu pai, né? A melhor pessoa que eu pude ter aqui ao meu lado para direcionar meus acertos e erros, alguns tropeços e muitos passos firmes até aqui, a chegada na Vibe Mundial com vocês, queridos ouvintes. Então, o Jotacir Selim está contando um pouquinho da trajetória dele como pai, o que é a paternidade para ele, contando a história de Estevão Kovacic. Para quem conecta aqui a primeira vez, Estevão Kovacic é esse ser humano admirável, honrado, aliás, que trouxe uma possibilidade de tratamento, e aqui eu digo cura, maravilhosa, para aquelas pessoas que encontram na vida o diagnóstico de câncer. Então, através de uma terapia natural, a gente permite que o organismo tenha condições de reverter o quadro de câncer no organismo e, por si só, reverter essa doença. Então, trazer mais harmonia ou trazer ao menos mais leveza na trajetória de tratamento. Então, aqui eu deixo o contato da Associação Estevão e Maria Kovacic e o convite para vocês darem a oportunidade de um novo caminho para essa trajetória. A associação, do site da associação, é aemk.org.br. Eu sou Patrícia Kovacic, deixo aqui meu WhatsApp e também o telefone da Vibe Mundial para você que está me acompanhando aqui, você que é pai ou você que já conhece um pouco dessa história, conhece o Jotacir Selim e queira dividir um pouquinho dos seus pensamentos, dos sentimentos nessa tarde, anota já o telefone. O meu WhatsApp é 11 955 95 5465, então é 955 95 5465 e o telefone da Vibe Mundial é 3171-0221 ou 3262-4490. Sejam muito bem-vindos aqui, seja muito bem-vindo novamente, pai Jotacir Selim, esse querido convidado. Seja muito bem-vindo a mim, a todos que estão aqui no estúdio e aos nossos ouvintes, nos seus lares, com as suas famílias ou em outros ambientes, que a sua voz seja muito bem recebida por eles. Bacana, muito obrigado mais uma vez pelo convite e que possamos continuar essa conversa que para mim está sendo muito prazerosa e espero que seja boa para todos. Com certeza já foi e vai continuar sendo. Na primeira parte do programa, você falou um pouquinho sobre você como pai, falou de Estevão como pai, e a gente se encerrou falando sobre o feito dele. Então, o que o método Kovacic permite para a pessoa, para o organismo dela de recuperação. E ali a gente parou na fase de... uma vez que a gente toma consciência que existe, então, uma possibilidade, uma forma de encerrar a evolução da doença, como que a gente segue a partir dessa informação? Então, como a gente chega em acesso aos voluntários e como se faz o tratamento? Sim, o que eu ia falar e deixei de falar é exatamente que o trabalho é feito através de voluntários. Então, muito trabalho já houve até o momento, mas se conseguiu criar, conceber e desenvolver uma estrutura que envolve hoje, talvez, algo em torno de 300 pessoas que são voluntários do método Kovacic e que atendem de acordo com as orientações que nos foram passadas por seu Estevão e que nós fazemos questão de passar de forma semelhante para as pessoas. Então, o acesso se dá principalmente a partir da indicação de alguém que já teve experiência com
com a terapia, né? Hoje a internet permite você atalhos, né? Permite você cortar caminhos. Então, uma simples pesquisa, né? A palavra câncer, felizmente, hoje pode remeter à associação. E no site da associação a pessoa ter o contato, ter e-mail, né? Ali ter os locais de atendimento e, portanto, ter a possibilidade de acessar, conversar com alguém diretamente em qualquer ponto desse país. Naturalmente, não estamos nem perto daquilo que nós gostaríamos, mas tem, ao longo desse grande país, pelo menos 100 portas abertas para atender, né, as pessoas. Então, o acesso se dá dessa forma, principalmente por uma indicação de alguém ou diretamente em pesquisa na internet. A forma mais comum é entrar no site, aprender um pouco, fazer contato com a associação ou diretamente com um ponto de atendimento. E é um tratamento tão sutil, né? Nós, terapeutas que acompanhamos os pacientes, quais são os primeiros sinais que já nos dá uma tranquilidade de que estamos seguindo o caminho certo com o paciente? Bem, eu vou pegar o que eu disse um pouco antes, quer dizer, o paciente com câncer, né, infelizmente, além de ele adquirir uma doença, ele perde a saúde. Então, o processo que leva à manifestação do câncer faz com que a eficiência das funções do corpo seja perdida. E, portanto, a pessoa passa a um estado de funcionamento ruim, né? Uma disposição física normalmente afetada para pior, né? Mas várias outras funções normais. A própria aceitação da alimentação. A doença câncer, ela faz com que a pessoa possa perder o paladar, possa perder o apetite e, portanto, passar a se alimentar de forma pior do que se alimentava antes, prejudicando ainda mais o corpo. O sono, né? Por várias razões, o próprio processo de doença instalada no corpo, ou mesmo a permanência no campo de energia negativa que traz a doença, prejudicam o sono, né? A doença traz, muitas vezes, processos dolorosos no sentido de dor física, necessitando de medicamentos para o controle dessas dores, né? Então, estão aí 4 fatores que nós acompanhamos na primeira fase, que é o primeiro mês, segundo mês, lembrando que nós temos a dedicação e o comprometimento de acompanhar nossos pacientes por 1 ano, né? Então, os 4 fatores são qualidade do sono, qualidade da aceitação da alimentação, redução do quadro de dor e melhoria da disposição física. São esses 4 fatores que dão ao paciente o indicador, né, de que algo efetivamente mudou a partir do início da terapia MK. Nós sabemos que a teoria, né, ouvintes, eu mais uma vez convido vocês depois para acessar o YouTube, tanto o meu como da Paty Kovacic, quanto o da Associação Estevão e Maria Kovacic, para ver direitinho a teoria e os cuidados, a teoria da origem do câncer e os cuidados para passar pelo tratamento. Mas nós sabemos que a aplicação ela é muito simples, né? Comparado com tudo que nós entendemos até aqui de câncer, é muito simples quando você começa a olhar através do método Kovacic. Qual é o maior desafio a receber um paciente hoje que inicia o tratamento para iniciar o método? Então, é a compreensão da teoria? É o uso correto do principal instrumento, que é o isolante? Ou realmente conciliar as informações das 2 medicinas que precisamos, né? Que é a medicina convencional, a qual nos direcionou até o diagnóstico, e a medicina natural, a qual vai nos dar base e condições para superar a doença. Bem, são várias coisas que você colocou e que todas elas indicam coisas a gente explorar um pouco, né? Quer dizer, a primeira questão é a complexidade da doença e os grandes recursos que hoje se colocam à disposição desses pacientes, que é ótimo, ao mesmo tempo faz com que as pessoas não busquem outras alternativas, tá ok? Não busquem alternativas por se sentirem devidamente amparados, né? Então, o primeiro desafio para o método Kovacic poder colaborar com as pessoas é as pessoas sentirem
que precisam de algo a mais e sentirem confiança em algo que é bastante simples, que não tem nenhum grau de comparação com a grandiosidade dos recursos colocados à disposição das pessoas frente a essa doença, né? Nós estamos falando de grandes instituições, de métodos bastante sofisticados, né? E então a simplicidade do método, né, tanto na sua explicação da doença quanto na sua forma de atacar, né, de tratar as pessoas, a alguns fascina e a outros afasta, né? Então a primeira grande entrave, o primeiro grande obstáculo a vencer é exatamente as pessoas perceberem a necessidade e confiarem em algo simples, né? Que algo simples possa vir a ajudar a eles. E como mais cedo nós falamos aqui no começo do programa, estamos na véspera do Dia dos Pais. O ouvinte que está se conectando aqui, essa voz é do J. Circelin, eu sou Patrícia Kovacic. Convidei aqui o meu pai, que tem uma longa história e tantos bons exemplos de ações feitas, para falar um pouquinho desse método que toca e transforma a vida das pessoas, né, pai? Então, uma coisa muito bonita que a gente pode testemunhar no dia a dia dos atendimentos é a vida de famílias serem transformadas a partir do momento que entra ali, a partir do momento que alivia a dor de um ente querido, um ente amado, né? E a partir do momento que permite que a vida ganhe outra intensidade e outro caminho, né? Dessas histórias de pais e filhos que a gente possa acompanhar, você tem algum pai e filho em mente para dividir com a gente? Poxa vida, a memória nos falha, né? Eu tenho vários filhos e pais em mente. A memória nos falha e a gente fica até inibido de citar esse ou aquele caso, né? Mas sim, a gente felizmente já teve a oportunidade de não ver alguns, mas ver muitos pessoas, muitos pais efetivamente envolvidos, né, com a busca da solução do problema apresentado por seus filhos, né, e também o inverso, né, quer dizer, filhos realmente envolvidos, né, quer dizer, passa assim pela minha mente, assim, passa pela minha cabeça imagens de pessoas, né? Passa agora de um filho de origem oriental, né? Passa várias imagens assim, né? Mas eu confesso que não seria legal eu agora falar de um em especial, né? Mas com certeza a gente já teve essa grata satisfação de estar convivendo, colaborando e vendo, né? As pessoas saírem, né, como aquela florzinha murcha, que a minha esposa gosta de falar, que uma vez alimentado com água, ela volta a desabrochar, né, o sorriso volta à face das pessoas. Então, felizmente, a gente já teve muita oportunidade disso. Quando a gente inicia um tratamento, a gente fica na expectativa do primeiro retorno, porque, em geral, a gente vê a mudança, né, a gente vê a mudança na forma com que as pessoas se apresentam, né? Naquela ansiedade dele chegar ali e poder falar de um benefício que ele começa a vislumbrar, né? Então, como eu digo, é uma porta que se abre, uma janela que permite entrar a luz do sol iluminando a vida dessas pessoas, né? Então, eu até gostaria de parabenizar, né? Já que nós estamos na véspera do Dia dos Pais, eu gostaria de, na figura do seu Estevão, como eu já disse, parabenizar a todos os pais comprometidos com a busca do amparo aos seus filhos, né? E, da mesma forma, parabenizar aos pais que tiveram, na figura dos seus filhos, né, a força, né, de buscar a solução e encontrar, né? Então, meus parabéns a todos os pais comprometidos com a sua missão de serem pais. Justamente. E eu vou emendar esse parabéns que você deu, na verdade, com um agradecimento também. Agradeço muito a todos aqueles que nos permitem caminhar com vocês, dentro da casa de vocês, dentro da história de vida, né, pai? É muito bom a gente poder acompanhar, como eu falei, testemunhar esse amor
né, crescendo e se fortalecendo a cada dia e a cada visita no ponto de atendimento. E essa semana em especial, um dos pacientes que iniciaram o tratamento esse mês, que vem bem debilitado, porque a pessoa já recebe diagnóstico de câncer, então tem comprometimento da doença, mas também quando inicia, né, a investigação, exames e tratamentos médicos, existem outros comprometimentos. Então, é um desafio grande a gente conseguir conciliar tudo isso e fazer, com o nosso papel de terapeuta e de profissional, de uma forma geral, na área da saúde, a educação das pessoas com relação às possibilidades físicas e também, cada um na sua essência, levar um pouquinho do que seria a ideia de vida, a ideia de a aplicação desse amor, né? Então, apoiar a família como um todo. E essa semana, no ponto de atendimento, voltando, começou um paciente que ainda na investigação da sua doença, teve algumas complicações que acabou sendo internado, né? Hospitalizado por algum tempo, e o seu filho pequeno levou um susto quando ele teve que se internar e voltou para casa, muito feliz que o pai voltou para casa. Ele decidiu acompanhar o pai nesse tratamento, que é um pouco diferente, que é o método Kovačić. Esse menininho fofo tem 10 anos e ele tocou o coração de todo mundo essa semana, quando nós estávamos orientando o paciente e a sua família que vai assistir ele sobre os detalhes do método Kovačić, porque são simples, mas são importantes, porque sabemos que quando feitos, eles vão permitir de fato o corpo se recuperar e principalmente isso que o Jota falou, aliviar a dor e permitir que a pessoa volte a se alimentar. E o filho estava preocupado porque o pai não estava alimentando, o filho de 10 anos vendo o pai não se alimentar. E aí a gente conversou um pouquinho com ele e ele mandou uma mensagem bem curta, mas em homenagem ao pai dele e de certa forma a todos os pais que nos acompanham. Não sei se o Jean está com a mensagem aí. Então vamos pôr a voz do Lucas para a gente ouvir esse fofinho que nos ensinou tanto essa semana. Olá, meu nome é Lucas. Tô fazendo essa mensagem pro Dia dos Pais, né? É pro meu pai, Luiz Fernando de Almeida. E eu amo muito ele. Também, ele é um herói pra mim. E eu gosto muito dele. Eu amo muito ele. E é isso. E esse amor é tão gostoso de ver acontecer, porque de fato ele é espontâneo. E quando a gente ama, o que a gente quer é tirar a pessoa daquela situação de dor, né? E uma criança que ouve tanto que tem que se agasalhar e comer, né? O que ela quer é poder agasalhar, é poder fazer o pai voltar a comer e poder estar junto. Então, como meu pai aqui falou, parabéns a todos os pais e filhos, né? Que com muito amor e com muita coragem vencem, né? Conceitos estabelecidos para poder proporcionar o melhor. E a gente agradece muito, eu, Patrícia, agradeço muito por poder fazer parte de tudo isso. Ao Lucas, ao seu pai Luiz, à Cleusa, que indicou, né, e que levou a família inteira, a todos os anjinhos que acompanham, indicam, ensinam e ajudam. Meu muito obrigada e meu parabéns, né, por essa data, por essa dedicação. Obrigada a meu pai também por permitir aprender e poder cuidar de tantas pessoas. É gostoso ouvir a voz de uma criança, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E ela expressa, né, aquela alegria que a gente quer, né? Ele tem no pai o herói, e a gente tem um respeito muito grande pelas pessoas, né? E a gente vibra e gosta muito de ver, né? De acompanhar esse processo de evolução, esse processo do novo desabrochar da flor que existe em cada um, né? É isso aí. E aí eu tenho também uma outra mensagem, mas essa foi gravada diretamente para você, Jotacir Selim. E a gente vai acompanhar essa voz doce, que é da Celeste Kovačić. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje estou muito feliz por mais um programa com um tema tão importante e especial, Dia dos Pais, onde o entrevistado Jotacir foi o pai que escolhi para ser o pai dos meus filhos, por ele sempre ter sido uma pessoa especial, super companheiro. Me emociona falar dele depois de 48 anos juntos. Ele sempre foi exemplo de pai para os nossos filhos e tantos outros que cruzaram nossos caminhos.
que a Patrícia deve estar muito orgulhosa de estar com o pai dela hoje para poder homenagear. Ela é testemunha das minhas palavras. Amo vocês, um grande abraço a todos. Amo muito você, mãe, e amo muito você, pai. Não existe alguém mais dedicado, real e sincero que você. Obrigada pela oportunidade. E parabéns pela homenagem. Muito obrigado. Ouvir a palavra da Celeste é sempre muito bom. E é importante, não sendo... É um chavão, mas ao mesmo tempo não é um chavão, né? Quer dizer, atrás de um homem sempre existe uma grande mulher, né? Atrás de um pai mediano, como eu consegui ser, né? Consegui atingir isso, né? Ser razoável, porque tive, né? O apoio da Celeste, né? A Celeste é o sustentáculo, né? Então, com isso, eu consegui fazer a minha parte, né? De uma forma complementar a tudo aquilo que ela colocou. E, no conjunto, acreditamos que cumprimos o papel que nos era esperado. Muito obrigado a Celeste, a quem eu amo muito, né? E que a gente tem pensamentos muito semelhantes. Somos pessoas muito diferentes, né? E graças a Deus, a vida é assim. A gente diz que os semelhantes se atraem, né? Mas na realidade eu prefiro dizer que os diferentes se complementam. E eu e a Celeste, felizmente, conseguimos nos complementar, inclusive nessa função da paternidade, entendido maternidade e paternidade, né? Muito obrigado a todos. É uma honra, na verdade, ter você aqui. E a história de vocês, de um casamento tão longo e dedicado, também é muito bom, inspiradora. E a todos os pais, eu faço um parênteses aqui, que hoje não estão fisicamente conectados às mães, que também olhem para essas mães, né, e agradeçam a oportunidade de ser, né, pai através delas, levar amor, né, para as uniões, para esses encontros, e ser grato pela oportunidade, né? Nessa reta final, é algo que também eu aprendi com vocês e aos ouvintes que estão aqui acompanhando, que se inspirem nisso, né? Independente da condição que vocês têm familiar hoje, social. Parabéns a todos os pais e também reconhecer a todos que ajudam a cada um a exercer essa função. Sim. Nessa reta final do programa, você que tem tantas coisas para nos dizer e tem um caminho longo dentro da espiritualidade também, eu queria deixar esses 2 minutinhos finais para suas considerações, porque passa voando esse programa. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que eu gosto muito da proposta do programa, né? Essa questão de procurar levar as coisas de forma leve, suave, mas enxergando o ser humano como um ser integral, né? Um ser que tem vários aspectos. E um deles é o aspecto em termos moral, em termos espiritual, né? Então, acho que isso é fundamental, né? Visto a data de amanhã, Dia dos Pais, eu gostaria de me referir a todos os pais ainda presentes, os pais que já nos deixaram, né? Que os filhos lembrem disso, né? A paternidade é uma via de mão dupla, né? Os pais conseguem chegar mais longe quando os filhos os entendem. E é natural que os filhos, principalmente na tenra idade, né? Ainda não consigam fazer. Mas eu gostaria, sim, já que você falou em espiritualidade, pegar um conceito religioso, né? Jesus, o grande mestre, né? Que nos ensinou muito e colocou de uma forma severa, grave, profunda, os nossos compromissos, né? Então, compromisso de pai, mas também compromisso de filho. Então, eu pego uma frase de Jesus, onde ele diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É uma cobrança, é uma orientação de vida profunda. Nem todos temos os pais que nós gostaríamos de ter. Ainda bem para alguns, porque o que ele gostaria de ter de pai não é o melhor para ele, né? Mas então é isso, nem todos temos os pais que nós gostaríamos. Nem todos temos os pais próximos a nós. Mas o preceito trazido por Jesus continua válido. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? Entender as dificuldades, as imaturidades também faz parte disso, tá ok? Obrigada.
que eu possa honrar a sua trajetória, pai. Muito obrigada pela sua presença hoje. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui, que vocês tenham uma tarde abençoada, um dia muito feliz, amanhã e sempre, com seus pais e suas famílias unidas. Um grande beijo no coração e, como sempre, sigam cada vez mais esclarecidos, mais conscientes das suas escolhas, e eu espero vocês sábado que vem de novo para continuar esse papo aqui no Portal da Cura. Agradeço o pessoal do Instagram e do Facebook aqui da Vibe Mundial. Grande beijo e até lá.